Em 20 de agosto de 1989, os irmãos Lyle Menendez, de 21 anos, e Eric, de 18, entraram na casa em que eles moravam com os pais, em Beverly Hills, carregando uma espingarda cada um, e mataram selvagemente a mãe, a Katie, e o pai, o José Menendez, um imigrante cubano que, às próprias custas, ficou milionário nos Estados Unidos. Nos meses seguintes, o Lyle e o Eric torraram US$ 700 mil dos 14 milhões que eles herdaram dos pais em carros, relógios, estadas em hotéis caríssimos, imóveis. E é lógico que essa gastação toda não ajudou eles em nada quando uma fita com a confissão gravada de um deles foi parar na mão da polícia. Até ali, a polícia tinha suas suspeitas, mas nada que ligasse materialmente ou mesmo circunstancialmente os irmãos ao crime. Evidentemente, o Lyle e o Eric foram presos e levados a julgamento. E a gente olha uma coisa dessas e pensa, bom, dois rapazes matarem desse jeito o próprio pai e a própria mãe tem que ter algo de monstruoso neles. E o título, lógico, dessa série de antologia produzida pelo Ryan Murphy, que tem agora sua segunda temporada, é Monstros, a história dos irmãos Lyle e Eric Menendez. Mas será que o título se refere só aos irmãos? No episódio 5, em um take ininterrupto de 33 minutos, o Cooper Koch, que faz o Eric e brilha como ele, conta coisas que eu nunca imaginei possíveis. E a essa altura da vida eu já ouvi muita coisa que eu não gostaria de ter ouvido. Uma pessoa submetida desde a infância às coisas que ele diz, que seja metade verdade, um terço, um décimo, uma fração ainda menor, uma pessoa não tem a menor chance depois disso. Ela está destruída muito antes de estar formada. E a única coisa que ela pode fazer é juntar alguns pedaços que pareçam humanos para tentar compor a partir deles uma pessoa. Mas é como ele mesmo diz nesse episódio, ele nunca vai saber quem ele é ou quem ele teria sido, porque essa oportunidade foi arrancada dele de maneira incontornável. Os 9 episódios são escritos em parceria entre o Ryan Murphy e o Ian Brennan, que pesquisaram durante vários anos o caso dos irmãos Menendez e descobriram coisas que não fazem nem parte da crônica pública. E embora eles tenham plena ciência de que só 4 pessoas sabem o que se passou verdadeiramente nessa família e 2 delas estão mortas, eles têm evidências suficientes para sustentar um ponto de vista. Eles abrem muito a série para outros pontos de vista discordantes, dissonantes também. Mas eles usam isso aqui para discutir coisas extremamente importantes. O episódio dos Menendez causou furor nos Estados Unidos na época do crime, porque uma família milionária em que os pais são assassinados dentro de casa, sugerem-se ligações com a máfia. O José era um sujeito pesado mesmo, ele era um executivo da indústria de entretenimento a essa altura, mas era um tubarão, e causou um furor que foi para além dos Estados Unidos nos 2 julgamentos dos irmãos, o de 93 e o de 96. Já já eu explico por que disso. Mas como o caso foi muito noticiado e como a série já está há alguns dias na Netflix inteira, e muitos de vocês talvez já tenham assistido inteira ou em parte, eu vou lidar aqui com fatos. Então, se alguém considerar que eles são spoilers, fica o aviso. A voz discordante que mais ganha espaço na minissérie é a de um sujeito chamado Dominic Dunn, que é interpretado pelo Nathan Lane. O Dominic Dunn era pai de uma menina chamada Dominique, que foi a filha mais velha da família em Poltergeist. Alguns meses depois do lançamento do filme, a Dominique foi assassinada de maneira brutal por um sujeito que praticamente se safou da sentença no tribunal. E o Dominic Dunn é um sujeito quebrado não só pela perda horrível da filha, mas também por a justiça não ter sido feita. Então, essa é uma obsessão dele, que a justiça em crimes hediondos seja duramente proporcional ao que se passou.
O Dominic Dunn estava cobrindo o caso dos irmãos Menendez para a revista Vanity Fair e, obviamente, ele tinha esse viés. Ele não só interpretou muito do que ele viu e ouviu com base nas convicções pessoais e na experiência dele, mas ele propagou também uma narrativa. Por outro lado, todos os parentes do Lyle e do Eric, tio, tia, avó, primos, foram ao tribunal testemunhar que sim, que algo tenebroso acontecia com os meninos na mão do pai e da mãe. Em alguns casos, essas testemunhas ofereceram contextualizações que podiam ser verificadas e que remontavam a muitos anos antes do assassinato do José e da Kitty. E é por isso que os dois júris, o júri que estava ouvindo o caso para o Lyle e o júri que estava ouvindo o caso para o Eric, não conseguiram chegar a um veredito. Nesses casos, acontece o que se chama de mistrial na legislação americana. É um julgamento inválido. No julgamento de 93, então, foi um sucesso imenso da Leslie Abramson, a advogada do Eric, que é interpretada pela Erin Grainer, chegar ao mistrial. A Leslie ficou muito envolvida com os dois irmãos e principalmente com o Eric, e ela sempre sustentou também que ela tinha certeza absoluta de que eles estavam falando a verdade. E essa é uma coisa muito importante que o roteiro do Ian Brennan e do Ryan Murphy traz à tona. O fato dele colocar em perspectiva o quanto, se hoje já é tão difícil fazer justiça a uma vítima, compreender uma vítima de abuso, o quanto 30 anos atrás isso era quase uma impossibilidade. Era uma ideia que não recebia crédito, era tratada como invenção, como desculpa, e até o vocabulário para tratar desse assunto era muito mais limitado do que é hoje. Esse é um dos aspectos mais chocantes da série, aliás. No caso da Kitty, a mãe dos meninos, que é interpretada pela ótima Chloe Sevigny, a gente tem a ambiguidade aqui prevalecendo, a ambivalência. Ela era uma vítima do José, ela era um algoz junto com ele, as duas coisas já tinham se confundido de maneira a não poderem mais ser separadas. Em qualquer caso, a omissão de uma mãe é também ela a culpa. Agora, o que é chocante mesmo é o José, na maneira como ele é interpretado pelo Javier Bardem. O tempo todo, o que a gente vê é ele dizendo que ele quer tornar os meninos mais fortes, mais duros. Ele tem apetites muito estranhos, tem fixações muito doentias. E aí que o ponto de vista da série é mais firme. Se o abuso adquiriu os contornos horripilantes descritos pelo Eric e pelo Lyle, aliás, outro ator muito bom, o Nicholas Alexander Chaves, isso é uma questão que pode ser disputada, porque não tem testemunhas oculares, não tem pessoas que testemunharam esses acontecimentos. Mas muitas pessoas, e não só familiares, testemunharam o abuso psicológico. Os júris de 93 foram suficientemente convencidos pelos testemunhos todos e pelos depoimentos dos irmãos no tribunal também, para não conseguir chegar a um veredito. Mas no julgamento por homicídio é preciso haver unanimidade no júri. E por isso, quando o caso foi novamente levado a julgamento em 96, o juiz e o promotor omitiram em grande parte do júri todas as questões ligadas a abuso dos irmãos. E aí a condenação foi inevitável, inclusive porque esse outro tema que a série trata, como o ambiente político e social em que um julgamento transcorre pode afetar o resultado dele. Los Angeles tinha passado por 2 casos de impunidade gritante. A absolvição dos 4 policiais que foram filmados agredindo brutalmente o Rodney King, em 92, e a absolvição do O.J. Simpson, apesar de uma tonelada de evidências, lá para o final de 95. Mais uma absolvição em um caso de homicídio em primeiro grau ia destruir várias carreiras políticas. Quando eu fiz o vídeo da primeira temporada dessa antologia Monstros, que foi sobre o Jeffrey Dahmer, eu devo ter dado margem a uma interpretação que não é totalmente correta. Eu falei que eu não poderia indicar a série. Não porque ela não fosse ruim, não foi isso que eu quis dizer, ou porque ela fosse responsável, ou porque ela fosse sensacionalista, mas porque o assunto era tão duro que só cada um dos espectadores pode decidir por si qual o limite que ele tolera.
Em geral, eu acho que o Ryan Murphy, como produtor e como co-roteirista, é muito responsável no tratamento que ele dá a esse tipo de material. Ele usa o true crime como um espelho para a sociedade, não só um espelho de como ela foi no momento em que tudo aquilo se passou, mas também do que ela é hoje e como ela percebe o passado hoje. O que eu sei é que nem ontem nem hoje eu gostaria de estar na pele de nenhum dos jurados do caso. Quantos dilemas impossíveis aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.